Aproveitando nessa questão da alimentação para recuperação, a sua alimentação pré-treino, ela começa após o treino de hoje, né? Então o treino de amanhã, seu pré-treino começa no seu pós-treino de hoje. Então as pessoas têm que, por mais que exista Nutrient Time, etc., mas o mais importante é realmente manter ali uma alimentação contínua, né? E não simplesmente pensar só no pré-treino ou só no pós-treino. Tomar o whey do pós-treino e o restante, né? Acabou, né? Mais. Exato. Né? As pessoas discutem muito, Rodolfo, sobre a necessidade ou não do fracionamento das refeições. E eu vou dividir com você uma percepção que eu tenho diante do meu físico. Toda vez que eu quero fazer um trabalho para melhorar a minha definição muscular, se eu mantendo a proteína, eu não exagero na proteína, tá? Eu sou do seu time. Para mim, proteína alta pra caramba é 3,0 kg corporal. Minha proteína alta é 3,0 kg corporal. Minha proteína normal, se eu tiver num trabalho de ganho de massa muscular, eu norteio minha proteína entre 2 a no máximo 2,2. Importantíssima essa informação, Renato. Porque isso já vem ali da base de Stuart Phillips sobre nutrição esportiva e a necessidade de proteínas é maior quando a dieta é hipocalórica. As pessoas pensam o contrário, né? Quando querem ganhar massa, comem mais proteína, mas é exatamente da maneira como você apresentou. Exato, porque eu tenho uma oferta de outros macronutrientes maiores e aí eu preciso abrir espaço, inclusive para saciedade para isso. Então eu mantenho minha proteína 2,0 kg corporal, aumento bastante o carboidrato e aumento a quantidade de gordura um pouco mais calibrada. Meu corpo não responde bem à gordura. Quando eu quero fazer um trabalho de definição, eu aumento a minha proteína para 3,0 kg corporal, reduzo drasticamente a ingestão de gordura, mas nunca zero, pela necessidade fisiológica que nós temos da gordura, e mantenho o meu carboidrato mais baixo. Só que, se eu fizer 5 refeições fracionadas de proteína, eu consigo manter uma boa densidade muscular e meu físico não fica murcho. Se eu reduzo esse volume de refeições, mesmo que a quantidade seja maior, eu percebo que meu físico fica um pouco mais flat. Então, talvez por ser um atleta de fisiculturismo e já ter um físico muito avançado e um treino muito avançado, o fracionamento da refeição me faz muito bem. E por que eu estou dividindo isso? Porque os estudos deixam claro que 3, 4 refeições ao dia já é o suficiente para uma pessoa manter uma boa aminoacidemia, uma boa distribuição dos aminoácidos pelo corpo, já permite que você tenha uma boa digestão. Nós sabemos que há uma quantidade de proteína para ser consumida por fracionamento no que diz respeito a ganho de massa muscular e que não existe essa história de que você não absorve toda a proteína quando a quantidade é muito grande. O que talvez você não utilize é para as bases que você precisa. Você é um adepto do fracionamento das refeições ou você prefere ajustar essas refeições de acordo com a necessidade do seu paciente? Perfeito. Antes de tudo, Renato, a gente tem que sempre pensar que o N é igual a 1, ou seja, cada paciente é um estudo específico. E então vamos imaginar que eu vou te atender agora. Eu vou tentar assimilar toda a sua experiência de tudo que você fez até hoje, erros e acertos, e não vou tentar mudar completamente só para dizer que, olha, eu sou o cara, faça um trabalho totalmente correto. Se eu ver que o que você faz hoje está dando o resultado que você espera, eu posso simplesmente falar, tá ótimo, mantenha o que você está fazendo. Então acho que esse também é um ponto onde muitas vezes o profissional peca. Ele quer mostrar que não, o que você está fazendo está errado, comigo você vai melhorar muito mais. Muitas vezes realmente tem muitas coisas para corrigir, outras nem tanto quando se fala de um atleta que já tem uma carreira de sucesso, né, como que é o seu caso. A base realmente da nutrição, a princípio em 4 refeições contendo proteínas, já seria aqui o suficiente. Mas no seu caso, a gente está falando aqui de uma pessoa com uma massa corporal elevada, então a quantidade de proteínas vai ser uma quantidade elevada. Então realmente, a princípio, o fracionamento em 5, às vezes até em 6 refeições por dia, seria realmente assim, algo bem interessante. Para um fisiculturista, eu não vejo muita vantagem em, por exemplo, fazer um jejum intermitente, alguma situação como essa, né? Eu gosto muito desse fracionamento de 4 a 6 refeições no dia. Menos que 4, eu não vejo vantagem. Mas, de novo, vai que aparece no consultório alguém com 3 refeições por dia, dando muito resultado, a pessoa está satisfeita, está feliz com aquilo. A gente pode até manter as 3, mas a princípio de 4 a 6 refeições por dia. De 20 a 40 gramas de proteína por refeição. É isso aí. Eu nunca conheci um atleta
assim, de ponta, nível Olímpia, alguma coisa, fazendo jejum intermitente. Você conhece, cara? Não. Nunca ouvi falar, velho. Eu nunca fiz. Assim como também uma dieta cetogênica. Cetogênica. Né? Não precisa inventar a roda, né? A verdade é essa. Inventar a roda. Eu vejo assim que a maioria das pessoas peca hoje, né? Muito mais na base de treino até do que na base de alimentação. Muitas vezes se preocupa tanto com a alimentação e a questão até do hormônio. Até voltando na pergunta anterior, é um termo que eu ouço muito isso, Kaminski, agora. Então, para alguém hormonizado, para alguém natural. É como se fosse outro... Aí eu ouço isso. O Janu, por exemplo, o Janu então é hormonizado. Mas o Janu, ele me procura sempre quando ele vai tomar alguma coisa para ajustar a dieta. Esse ano você nem me procurou, você não deve nem ter feito o ciclo esse ano, né? Então o Janu, esse ano ele tá natural, então é um outro tipo de treino, é outro tipo de dieta. Quando toma alguma, né? É um negócio maluco isso, né? Não existe isso, né? Pra mim não existe, é com o Kaminski, né? Não, essa questão, né? Assim, algum cuidado que quem é natural pode ter é não ter um volume muito grande de treino. De chegar no... Né? De ficar 3 horas treinando, porque... E ser um cara mais organizado e errar menos na dieta. Perfeito. Porque o esteroide, ele preserva muito a massa muscular. Então, por exemplo, aquele cara que final de semana vai pra festa, curte, bebe, toma uma ressaca. Esse tá fudido. Se esse é natural, esse não, tá toma sério. E é usuário de esteroide, ele mantém a massa muscular dele, porque tá ali segurando. O natural, se for na mesma pegada... Não, o que a pessoa tem que entender é o seguinte. Vai perder massa muscular. O cara que é natural, ele se compara, né? Isso, pega assim... exato. Vou dar um exemplo aqui. Meu amigo Horse. Horse vai lá, vai pra festa, faz um after e depois vai descansar. Aí o cara pega assim, mas ele saiu. Por que eu não posso? Assim, bom... Você é o Horse? Mas você tem o tamanho do sair, Horse, você tem a genética do Horse? Não, e daí é aquela coisa... o cara que é natural, ele tem que entender que o organismo dele vai precisar produzir o hormônio que quem não é natural está aplicando. Exatamente. E para você produzir, você tem que descansar, você tem que comer. Então, o cara vai vacilar. Tá uma água aí, né? Água, né? Tá chovendo. Então, o cara que é natural, ele tem que ele acertar muito mais. Muito mais. Eu nunca foi esse barulho. Dá a sensação, viu, gente? Ninguém tá mijando aqui, não, tá? Barulho de mijo. Tô enchendo a garrafinha aqui embaixo da mesa. Mas é mesa. engraçado que nunca foi esse barulho, né? Nunca vi esse barulho. Ó, barulhinho de mijo. Não sei se o vizinho fez alguma obra com calha aqui. Eu acho que ele fez alguma obra com calha, porque esse barulho não é normal. Por isso que eu estranhei. Não, normalmente fica, mas bem baixinho, não tão forte. Não tão, e nem tá tão chovendo tão forte assim pra isso. Ó. Não é xixi não, galera. Deixa eu ver aqui embaixo. Não é. Mas é legal pra gente saber, porque a gente vamos ter que pensar em uma forma de isolar depois esse barulho. O natural tem que acertar. Tem que trabalhar mais organizado. Se quer ter shape. Muito. Perguntas, Gu? Cariane, sou ectomorfo, vou trabalhar de bike. São 19 km. Conta como cardio? Minha velocidade média é de 10 km por hora. Se não conta, como eu posso melhorar meu cardio? Conta sim. Conta como Mensagem cardio. do Yuri. Fique tranquilo. Já está muito bem feito seu cardio. Próximo. Mensagem do Murilo Ferreira. Dieta para ganho de massa tem que ser à base de carbo. Minha Nutri passou 3.000 calorias. 55% vem de gordura, 20% proteína, 25% de carbo. Tá difícil de ganhar 55% massa. De gordura? Não é o contrário? 55% de carbo? 3.000 calorias, 55% vem de gordura, 20% de proteína e 25% de carbo. Caraca, não é muita gordura. Tá estranho. Tá louco. Não, tá difícil mesmo. É gordura ou... Tá difícil ganhar massa. Gordura seria interessante manter de 20% a 30%, né? E 55% de carbo. Aí sim, talvez ele passou errado. Eu acho que você passou errado, querido. Eu acho que é 55% de carbo, 20% a 25% de proteína e o 20% a 25% de gordura. Até falando de carboidrato, né? 2 pontos. Pensando em alguém que pratica uma musculação bem feita, tem a sua atividade aeróbica ali no sentido moderado, em torno ali de 3 a 4 gramas de carboidrato por quilo de peso, é uma ótima ingestão.
Agora, eu vejo as pessoas ingerindo 2 gramas, que é o que muitas vezes se faz numa fase de cutting, numa fase muito restrita, né, de uma preparação de um atleta. As pessoas querem ganhar massa com essa quantidade muito pequena de carboidrato. E por outro lado também existem recomendações para, por exemplo, um jogador de futebol, um triatleta que chega ali a 8 gramas, né, de 6 a 8 gramas de carboidrato, em alguns casos mais extremos até mais do que isso, que realmente acabaria sendo muito para alguém que pratica musculação e faz lá o seu aeróbico, né? Então é interessante sempre ter esse padrão base, né, principalmente para quem não tem um profissional para se consultar, 3 a 4 gramas ali de carboidrato por quilo de peso, considerando, né, esse treino tradicional da musculação mais um aeróbico. Tá aí uma baita informação para você aí que visa a construção massa muscular, para você ter uma ideia, uma estatística. É, igual eu comentei, Renato, a parte de macronutrientes não tem segredo, é muito simples. A parte de micronutrientes que é um pouco mais complexa, mas a dica geral que eu dou pro pessoal: colorido, prato colorido, coloca lá beterraba, cenoura, folha verde escura, brócolis, couve-flor, faz aquela salada mais variada possível, varia as frutas, porque realmente isso vai ser fundamental para a sua microbiota intestinal, que vai auxiliar onde? Na absorção da proteína que você tanto valoriza. Né? O intestino em desbiose não tem uma boa absorção de nutrientes. Então não adianta você tomar uma whey isolada se o seu intestino não está absorvendo isso. Se você, quando vai ao banheiro, sua mãe tem que chamar a CETESB, Tá errado. interditar o banheiro, passar faixa zebrada para ninguém entrar, o que está acontecendo, doutor? Tá errado, é um processo de desbiose. Tá errado. E o que é a Isso- disbiose? Um desequilíbrio entre micro-organismos saudáveis e não saudáveis. E a proteína ela é um grande substrato para justamente essas bactérias que não são saudáveis. Ou seja, a pessoa literalmente está podre por dentro. Exato. Pronto, está podre por dentro. Pum fedido, isso está errado. Até um parâmetro, né? E quem encaixar uma alimentação adequada vai observar que só vai soltar um pum fedido ou só vai deixar o banheiro fedido quando quebrar essa alimentação. Quando lá num dia mais livre na dieta, vai numa churrascaria e come um monte, ou vai numa pizzaria no rodízio e exagera, aí ela vai observar de imediato ali uma alteração com relação ali ao odor e formato das fezes, né? A gente não pode ter nojo do cocô, né? De estar lá sentado já dar descarga para nem olhar. Tem que olhar, tem que analisar, faz parte da gente, poxa. Quer conhecer a alimentação de alguém é ver o cocô dela. É simples assim. Maurício, como é que tá o seu cocô? Não, mas é importante. E sabe por que é tão importante? Maurício, uma pergunta íntima. Como é que tá o seu cocô? Vamos, Maurício, abre o jogo. É muito fedido. Então a coisa tá errada aí. Você é podre por dentro, Maurício. Você por fora é um cara legal, mas por dentro você é podre. E isso é fundamental, Renato. Não apenas... Na hora que você falou, eu olhei pra ele e fiz assim, não. E Renato, olha só, né? Queda de cabelo, unha fraca, muitas vezes acne, tudo isso pode ter origem na desbiose. Não é só com relação ao resultado de estética, e inclusive saúde emocional. Né? Uma fase hoje tão difícil de se ter controle sobre as emoções, com tanta ansiedade, tanta pressão, todo mundo atrasado o tempo todo. Realmente a gente ter um equilíbrio, né, com relação à saúde mental é fundamental. E esse equilíbrio grande parte disso vem do intestino. Mestre, só cortando um segundinho, o Murilo mandou outra mensagem, ele falou que é 55% de gordura mesmo. Ele tem 81 quilos e é eu particularmente não gosto. Murilo, seria interessante conversar o com Rodolfo Pérez não pode falar isso, mas eu posso. Troca de nutricionista, cara. Ser nutricionista é ruim demais, velho. Pelo amor de Deus, mais de 50% da sua dieta botando de gordura. Sabe o que eu acho? Eu acho que a nutricionista dele... Essas dietas frufru essa nutricionista dele é amiga da ex dele e falou: ferro shape do cara. Pronto. Terminou comigo. Só pode. Ferro shape do cara. Só pode. Ó, Rodolfo, você acredita que a suplementação com probióticos e pré-bióticos, probiótico, pessoal, é o micro-organismo em si. Existem micro-organismos que você suplementa para melhorar a sua microbiota. E pré-bióticos é o alimento desses... precursor para formação. Para formação. Fibras, entre outras coisas. A própria alimentação saudável, legume, verdura, fruta são prebióticos. Você acha que uma pessoa que pratica uma alimentação saudável, rica em fitoquímicos, micronutrientes, fibras, ele não precisa de uma suplementação probiótica?
Olha só, uns pontos interessantes, Renato. Vamos pensar primeiro em alguém que come tudo errado, usando um probiótico. Imaginar um menininho de 20 quilos dando um porrada nas costas do Janu. O Janu vai olhar assim, sai pra lá, rapaz, sai pra lá, moleque. É o probiótico tentando brigar com as bactérias maléficas no intestino. Então acaba não tendo força suficiente para isso. Então, se for suplementar com probiótico, você precisa ajudar esse probiótico. É igual usar uma melatonina antes de dormir e continuar ficando lá com o celular até 2 horas da manhã. Você não está ajudando o suplemento a agir. Então você precisa ajudar o probiótico a ter uma boa ação com uma alimentação prebiótica. Então esse é o primeiro ponto. Agora, alguém com um ótimo equilíbrio, com tudo maravilhoso, eu não vejo a necessidade dessa suplementação. Geralmente a gente usa o probiótico em situações de um reequilíbrio de um quadro de desbiose, mas junto com uma boa alimentação. Muitas vezes a gente primeiro ajusta essa alimentação, ajusta os fatores prebióticos para daí sim entrar com alguma suplementação do probiótico. Falando de esporte, vamos imaginar aqui um atleta de fisiculturismo na fase final da preparação. Eu gosto muito de probiótico nessa fase. Por quê? Porque é uma fase onde a imunidade pode acabar tendo alguma consequência negativa e o probiótico acaba auxiliando bem nesse fator. Mas é um outro ponto que aí realmente vem bem de encontro até com vocês, é a qualidade do probiótico. É bem complexo isso, realmente não é tão simples assim a gente usar qualquer tipo de probiótico. Não adianta sair usando lactobacilo só. Não, porque existem, cada cepa vai ter mais estudos robustos para determinada finalidade. Então, por exemplo, é um quadro de depressão, por incrível que pareça, qualidade de pele, cabelo, controle de sobrepeso. Cada uma dessas necessidades acaba tendo ali as cepas específicas para serem trabalhadas. Então necessita sim um conhecimento prévio. A indústria está crescendo muito com relação a isso, né? Nos Estados Unidos a gente acaba já encontrando essas indicações de probióticos específicos para cada finalidade. Então aqui no Brasil a gente está engatinhando ainda com relação a isso. Acredito que logo, né, isso vai evoluir, mas é algo que não é tão simples assim ao uso do suplemento. E antes de usar o suplemento é pensar aqui nos compostos prebióticos e um equilíbrio adequado de macronutrientes. Dieta baixíssima em carboidrato, rica em proteínas e baixa em fibra é desbiose na certa. Aí chega a mulher no consultório, né, Kaminski, toda sarada, eu tô com distensão abdominal. Lógico, tá com desbiose, né? Não come carboidrato, não come fibra e um monte de proteína. Né? Então, isso acaba sendo um grande prejuízo. Aí você vê aquela mulher que tem um shape assim, pele fina, um shape bonito, mas com a barriga dilatada. Muito comum. Eu vejo muito atleta wellness assim. Muito comum. Aquela barriga e fica feia. Pode ter certeza que aquela musa vai soltar para um fedido. Mas imagina, cara. E isso ao longo... Imagina, Kaminski, você namora com uma menina dessa, entendeu? Aí a menina solta um desse no carro ou debaixo da coberta, você fala, não, Fê, desculpa, não dá. Não dá, tá podre. Tá podre. Não dá não, e algo interessante, isso num período crônico, alguém que vai empurrando essa desbiose. Vamos pensar num atleta, né? Que vai levando essa desbiose por anos e anos e anos, é também um dos contribuintes desses abdômenes estão distendidos. Claro, né? Não vai entrar aqui em outras questões de H, etc e tal. Mas soma, né? Tudo vai se somando. Esse intestino inflamado de maneira crônica, ele não vai voltar mais, ele vai ficar cada vez mais volumoso. A gente está falando aqui de algo de 12 metros, poxa. E posso falar, isso eu acho nos atletas, do que eu vejo, eu acho que é muito mais isso do que GH, insulina, essas coisas. Sabe por que eu digo isso? Porque olha aqui, um fedido. Não é só isso. Não, mas é real isso. O cara... As feiras que eu digam. Quem são os atletas... Eu tenho saudade das feiras, mas disso eu não tenho. Não, e um backstage? Gente, só quem anda por um backstage que sabe o cheiro de um backstage. Não dá. E sabe por que eu digo isso? Porque todos os atletas que têm essa questão são atletas super pesados. Sim. Então são atletas que abusam muito do macronutriente. Comem demais. Então eu acho que fica um aprendizado aí pra você que tá acompanhando. Agora tá chovendo forte. E assim, agora tá chovendo. Avisa o pessoal, se sumir, se acabar, galera, se a live cair do nada é porque a energia acabou. Tá caindo o mundo aqui. Tá chovendo muito. Mas essa questão do atleta pesado, né? É um quadro. Ele tem que comer muito. Então não sobra espaço pro cara comer vegetal, verdura. Perfeito, Kaminski. Não sobra espaço. Aí o cara vai comer um carbo mais simples para ser mais fácil. Denso. Com menos fibra, né? O cara vai apelar ali para um arrozinho branco. Não vai comer nada integral que vai ficar cheio. Então, assim, ele caminha para isso.
né? É um quadro que vai se construindo que não tem jeito. E realmente eu acho hoje que tem um excesso de proteína pela maioria dos atletas. Você vê assim, é normal perguntar para um atleta quanto que ele está comendo, o cara fala 300 gramas por refeição de frango, por exemplo. Porra, é muito. Muita, É muito. Ainda mais às vezes para um cara que pesa 90, 80 quilos. Perfeito. Então, Eu particularmente, eu tento dentro do meu estilo de vida, das minhas preparações, unir o científico com o empírico. O empírico é o que o fisiculturismo traz, aquela receita de bolo que não tem como fugir. Perfeito. E o científico é aquilo que a ciência demonstra. Todo atleta que vai muito pro científico quebra a cara, todo atleta que vai muito pelo empírico paga a conta. Então, por exemplo, proteína alta para mim, 3.0 vezes quilo corporal. Proteína alta para um atleta, 4.0. 4,5. Para mim é 3.0, por quê? Porque eu prefiro sentir fome. O cara não quer sentir fome. O cara prefere fazer muita gliconeogênese para não sentir fome. Eu prefiro sentir fome do que fazer com que o meu organismo, o meu intestino trabalhe tanto para uma necessidade que com 3.0 já está cadenciada. Mas aí nesse caso, né, em vez do 4.0, seria o caso de aumentar fibras, né, dessa alimentação, aumentar ali a injeção de fibras para controlar melhor esse apetite. Num caso de uma alimentação mais calórica, o que até ficaria mais gostoso, né? Um pouco menos de proteína, mais carboidrato e usar até sucos de fruta, por exemplo, em conjunto com a refeição. É uma prática que a gente usa muito em períodos assim, né, de off, falando de alguém que é muito pesado, né? Para ficar até mais prazerosa a refeição e ser mais possível, né, de calórica, ter essa ingestão. Alternar uma refeição líquida e uma sólida, né, nesse período de off-season, né, fora de pre-contest. Tudo coisa que eu fazia na época de off-season. Gu! Bora lá. Mensagem de Marcos Vinícius. Trabalho na área de plantio manual de cana-de-açúcar. Percorro de 15 a 20 km por dia, de segunda a sexta-feira. Como conciliar isso com o treino? Cara, pra mim, você só faz musculação. Segundo, pra mim, na minha opinião, é aquilo que o Janu disse. 2-1, 3-1. Treina 2 dias, descansa 1, treina 3, descansa 1. E terceiro, aí o Rodolfo pode complementar. Cara, você é um cara que precisa comer muito. Dá-lhe carboidrato. Você entra na categoria de um atleta de endurance, por exemplo. As pessoas olhavam que o Michael Phelps comia e falavam assim, nossa, ele era uma aberração genética. Ele comia 6, 7 mil calorias por dia. Cara, o cara treinava 8 horas por dia, caramba. Tem que comer mesmo. Um atleta de musculação, quando ele tá treinando muito, ele treina 3 horas. 2 de musculação, 1 de cardio. Um atleta de nado, um atleta de corrida, um atleta de outra modalidade, tem atleta que treina 6, 7, 8 horas por